Olá, pessoal. Voltamos agora para fazer uma revisão através do resumo do notebook LM do Google, uma revisão sobre a improbidade administrativa, a Lei 8.429 de 1992, com alterações inseridas pela Lei 14.230 de 2021. Então vamos tentar desvendar este enigma que é esta Lei de Improbidade Administrativa. Missão. A missão é proteger o coração do Estado, o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa. Eu acho que fica melhor desta forma para vocês lerem, né? Então, tem um objetivo claro: tutelar a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções. A lei serve como uma ferramenta essencial para assegurar a integridade do patrimônio público social. Os protagonistas, quem responde por improbidade administrativa? Daí nós temos particulares e empresas. Definição: aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra concorrentemente, dolosamente, para a prática do ato. Detalhe: sócios e diretores de empresas respondem apenas se houver comprovação de participação e benefícios diretos. Por sua vez, nós temos também o agente público, um conceito amplo que abrange todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, qualquer tipo de função pública. Isso é próprio do Código Penal. Então, o conceito de agente público para o Código Penal sempre ele se torna amplo, porque nós temos as pessoas que exercem transitoriamente, inclusive gratuitamente. Então, nesse sentido, é importante salientar que o conceito ele não se restringe àquele conceito de servidor público. Sucessores. Definição: herdeiros e empresas sucessoras em caso de fusão, incorporação, etc. Respondem pela obrigação de reparar o dano, mas limitados ao valor do patrimônio transferido. O filtro essencial: a comprovação do dolo. O conceito principal: a nova lei define dolo como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando assim a mera voluntariedade do agente. Impacto prático: o mero exercício da função pública sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade. A ilegalidade por si só não configura improbidade. Não há responsabilização por divergência na interpretação da lei baseada em jurisprudência, ou seja, não há improbidade administrativa nesse sentido. A arquitetura da improbidade. A lei tipifica as condutas dolosas de improbidade em três grandes pilares: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação aos princípios. No enriquecimento ilícito, nós temos oferir vantagem patrimonial indevida em razão da função, prejuízo ao erário, causar perda patrimonial efetiva e comprovada aos cofres públicos, e violação aos princípios, violar os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade com o fim de obter proveito indevido. Pilar 1. Enriquecimento ilícito. Conceito central: constitui improbidade ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade pública. Exemplos notáveis é receber propina, comissão ou presente de quem tem interesse que possa ser afetado por sua ação ou omissão, utilizar bens, veículos ou trabalho de servidores públicos em obras ou serviços particulares, adquirir bens cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Segundo pilar: prejuízo ao erário. Conceito central: exige uma ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação
malbarateamento ou dilapidação dos bens públicos. Exemplos notáveis: frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva, conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais, permitir ou facilitar que terceiro se enriqueça ilicitamente às custas do patrimônio público. Nota importante: a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não configura improbidade, salvo se comprovado o ato doloso com esta finalidade. Terceiro pilar: violação dos princípios. Conceito central: ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade. Requisito essencial: somente haverá improbidade quando for comprovado o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Exemplos notáveis: nomear cônjuge ou parente, nepotismo, violando a imparcialidade, negar publicidade aos atos oficiais, exceto nas hipóteses legais, frustrar o caráter concorrencial de concurso público ou licitação com vistas à obtenção de benefício. Assim, nós fechamos os 3 grandes pilares e vamos estudar aquela tabelinha interessante, o regime sancionador. Nós trabalhamos com a tabela semelhante durante a aula normal. Então, sanção: perda de função pública, para enriquecimento sim, para o prejuízo ao erário sim, e para a violação dos princípios não. Suspensão dos direitos políticos: 14 anos para enriquecimento ilícito, 12 anos para prejuízo ao erário e não tem na violação de princípios. Multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial para enriquecimento ilícito, equivalente ao valor do dano para o prejuízo ao erário e até 24 vezes o valor da remuneração do agente no caso de violação de princípios. Proibição de contratar: prazo não superior a 14 anos no enriquecimento ilícito, prazo não superior a 12 anos no prejuízo ao erário e prazo não superior a 4 anos na violação de princípios. Ressarcimento do dano: perda de bens, valores acrescidos no enriquecimento ilícito, ressarcimento integral do dano no prejuízo ao erário e não se aplica, salvo se houver dano cumulado na violação de princípios. A jornada processual da investigação à ação, investigação à ação. Primeiro, representação: qualquer pessoa pode representar a autoridade competente para que se instaure uma investigação. Segundo, o Ministério Público pode instaurar inquérito civil de ofício ou a partir da representação para apurar o fato. Terceiro, a ação judicial: a ação para aplicar as sanções é de titularidade exclusiva do Ministério Público. Quarto, defesa do réu: após o recebimento da ação, o juiz ordena a citação do réu para contestar no prazo de 30 dias. Medidas cautelares garantindo a reparação do dano. Proteção de até 40 salários mínimos, proteção do bem de família, salvo exceções, não incide sobre multa civil. Ferramenta principal: indisponibilidade de bens. Objetivo: assegurar a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Requisitos para a decretação: demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, não pode ser presumido. Ordem de prioridade: a indisponibilidade deve priorizar bens de menor impacto na subsistência, veículos, imóveis, deixando o bloqueio de contas por último. Uma alternativa estratégica: o acordo de não persecução civil, o que é um acordo celebrado com o Ministério Público que, se cumprido,
pode encerrar a ação ou processo de improbidade. Resultados mínimos obrigatórios: o integral ressarcimento do dano, a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida. Etapas essenciais para a validade: oitiva do ente federativo lesado, aprovação pelo órgão competente do Ministério Público, homologação pelo Poder Judiciário. O desfecho, prescrição e critérios da sentença. Prescrição: prazo geral, a ação prescreve em 8 anos contados da ocorrência do fato. Marco de interrupção: o prazo é interrompido e recomeça pela metade com o ajuizamento da ação, a publicação da sentença condenatória e decisões de tribunais que confirmem a condenação. Prescrição intercorrente: ocorre se entre os marcos transcorrer o prazo de 4 anos, metade do prazo geral. Sentença: critério para o juiz a decisão deve considerar as consequências práticas, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das sanções e os antecedentes do agente. Vedação importante: é nula a decisão que condena o réu por um tipo de improbidade diferente daquele definido na petição inicial do Ministério Público. A nova fase da improbidade. Principais mudanças de 2021. Fim da improbidade culposa, exigência de dolo específico, vontade livre e consciente de alcançar resultado lícito para todos os atos. Titularidade exclusiva do Ministério Público, apenas o MP pode propor a ação da improbidade. Entes públicos lesados atuam como interessados. Novas regras de prescrição, prazo único de 8 anos e introdução da prescrição intercorrente, 4 anos entre os marcos processuais. Solução institucionalização do acordo de não persecução civil como alternativa ao processo. Sanções e processo, limites mais claros para indisponibilidade de bens e aplicação das sanções somente após o trânsito em julgado. A improbidade administrativa, um sistema em evolução. A lei de improbidade administrativa estrutura-se sobre a intenção dolosamente do agente, classificando os atos em 3 pilares: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, violação de princípios, aplicando as sanções proporcionais sempre por meio de um processo judicial de titularidade exclusiva do Ministério Público. As recentes alterações buscaram conferir maior segurança e racionalidade ao sistema. Então, aqui é um resumo de um conteúdo muito importante que vai cair na prova, pelo menos está sendo cobrado esse conteúdo, e eu espero que os senhores aproveitem, porque é uma ferramenta nova, muito interessante, e vale muito estudar também, fazer um breve resumo no final de todo o seu estudo. Então, desejamos a todos um ótimo estudo e sucesso. Até breve.